Apóstolo, você nasceu num lar evangélico? Como foi, ou se converteu depois? Como foi esse início? Na verdade, eu vim do espiritismo, onde a minha mãe e a minha avó frequentavam. A minha avó era a mesa branca do espiritismo. Então, eu frequentei lá quando era criança, até por volta dos meus 12 anos de idade, onde a minha avó saiu do espiritismo e entregou sua vida para Cristo. E aí eu comecei a ir com ela nos cultos, mas ia com pouca frequência, né? E eu lembro que ainda no início da minha adolescência eu recebi a minha primeira profecia. A irmã Mariazinha, não esqueço, do círculo de oração, olhou para mim, falou numa tarde da benção, olhou para mim e falou assim: "Menino, você vai ser um grande pregador da palavra. Deus tem um chamado muito grande para tua vida", né? Só que daí eu não fiquei na igreja, tive uma vida desregrada e fui seguindo nos caminhos do pecado, até que alguns anos depois, cerca de 2008, eu tive encontro com Cristo depois de ter uma crise de síndrome do pânico muito forte, onde eu tentei tirar minha vida e ali eu ouvi a voz do Espírito Santo pela primeira vez, onde ele falou comigo: "Olha, não tira a sua vida porque eu tenho algo muito forte para fazer na sua vida". E aí eu comecei entreguei minha vida para Cristo, comecei a seguir nos caminhos do Senhor. Oh, legal, se converteu ouvindo a voz do Espírito Ouvindo, Santo. sim, sim. É, e o seu chamado para o ministério demorou muito depois dessa conversão? Como foi essa história? Como você entrou nesse chamado profético, apostólico? Na verdade, quando eu tentei tirar a minha vida, o Espírito Santo já estava trabalhando, minha mãe já ia na igreja, e aí ela sempre me chamava, mas eu não queria. E quando começou a acelerar esse processo de síndrome do pânico na minha vida, eu sentia muita angústia, eu sentia uma sensação de que eu ia morrer, mas não sabia como e nem a hora. Até que, por tanto a minha mãe insistir em me levar para a igreja, nesse dia, numa dessas crises, eu falei para ela: "Mãe, me leva para a igreja". Eu pedi porque eu senti uma angústia, uma sensação de morte muito forte. E eu falei para ela: "Mãe, me leva para a igreja". E eu fui na igreja. E aí, quando eu entrei na igreja, aquela sensação de morte, aquela angústia dentro da igreja no culto passou. Eu falei: "Opa, tá acontecendo alguma coisa estranha, né? Deus tá começando a trabalhar na minha vida". E eu fui. Só que aí, quando eu saía da igreja e ia embora para casa, o medo, o pânico voltava. E aí, o que eu fiz? No outro dia, eu procurei uma igreja que tinha uma igreja no culto de manhã. E o que aconteceu? Eu comecei a ir todo dia, eu ia praticamente o dia inteiro, porque eu percebi que quando eu estava dentro da igreja, aquele medo passava. Então, eu ia na Universal, que tinha culto 7 horas da manhã, eu tava lá. Saía da Universal, ia na tarde da Benção, e aí eu ia todos os dias. E aí aquilo começou Deus começou a me limpar. E aí até que eu comecei a frequentar uma igreja de comunidade, de bairro, perto da minha casa. E aí eu entreguei minha vida para Cristo, me batizei e comecei a trabalhar já como obreiro nesse ministério. É. Glória a Deus. O pastor, nós estava conversando, apóstolo, né? Que o seu chamado e foi também ouvindo a voz do Espírito, né? Sim, sim. Igual a sua conversão e o chamado. Como foi esse momento de decisão, né? De falar, ó, se eu tenho um ministério. Na verdade, eu fiquei nessa igreja, fiquei por cerca de 9 anos mais ou menos nessa igreja, uma igreja de comunidade de bairro, né? E aí eu fui trabalhando, obreiro, evangelista, fui trabalhando nessa igreja, mas era uma igreja ao qual não tinha muitos sinais, prodígios, maravilhas, você não, muita frequência alguém ser curado, era o básico, palavra, louvor, oferta e era aquilo, né? E eu fiquei nesse ministério já exercendo um cargo de evangelista, tudo. E aí chegou um tempo em que Deus falou comigo: ó, o seu tempo nesse ministério acabou, né? Eu tenho algo novo para você e sai. E eu saí, pedi a bênção, saí desse ministério. E aí eu fiquei 2 anos sem igreja nenhuma, orando para ver, esperando aonde que Deus iria me levar. Eu achava que eu ia me filiar em outra igreja e ali eu ia ser um pastor auxiliar, ia ajudar o pastor presidente. Mas aí nesses 2 anos eu fiquei orando, né? Até que eu já orava em línguas, né? Pregava,
mas eu ainda não havia conhecido a pessoa do Espírito Santo de uma forma real, né? E até que um dia eu, orando de madrugada, falando na tarde, eu falei, Deus, falta algo no meu ministério. Sinto que falta algo comigo. E aí eu tinha um livro do Benny Hinn na minha cabeceira que eu tinha ganhado há quase 2 anos, que estava lá empoeirado. O nome? Bom Dia Espírito Santo. Eu acho que mudou a história de muitos pastores aí quando leu esse livro. Com certeza. E aí eu comecei a ler esse livro e aí eu vi como que o Espírito Santo se relacionava com Benny Hinn e aquilo começou a mexer comigo. E eu falei, Senhor, se é verdade realmente isso que está escrito aqui, se esse relacionamento que o Benny Hinn tinha com o Espírito Santo é real, eu também quero ter. Eu vou fazer prova desse Espírito Santo aí. E aí eu coloquei o relógio para despertar. E aí quando foi meia-noite, o relógio despertou. Eu sentei na minha cama e eu já caí arrebatado no poço. E aí o Espírito Santo é como se ele tivesse aberto o telhado da minha casa e começou a revelar coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. É forte, hein, moço?